3 vereadores são presos em São Paulo, suspeitos de se aliar à facção criminosa para fraudar licitações. E você, bebê, também. Irã deixa claro que resposta a Israel será severa e dolorosa em caso de retaliação. Polícia Federal diz que corpos achados em embarcação no Pará são de africanos. Mercado reduz estimativa de inflação no Brasil em 2024 e vê expansão maior da economia. Já a economia da China cresce acima do esperado, impulsionada por novas fábricas e aumento das exportações. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Chegamos ao vivo, agora 1h04 para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Vem comigo. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, anunciou nesta terça-feira que responderá de forma severa a qualquer ação contra os interesses do país. A fala acontece um dia depois que o chefe do gabinete militar de Israel, Herzi Halevi, deixou claro que o ataque do Irã a Israel, que foi inclusive uma retaliação após o bombardeio do dia 1º de abril do complexo da embaixada iraniana em Damasco, justifica uma resposta. Já o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri Kani, disse à TV estatal na segunda-feira à noite que a contraofensiva de Teherã após qualquer retaliação israelense seria uma questão de segundos, já que o Irã não esperará por mais 12 dias para responder. E o Brasil ajustou o tom e condenou o ataque do Irã contra Israel. O chanceler Mauro Vieira disse que a nota de condenação do Brasil foi escrita na noite de sábado, ainda sem saber a dimensão do ato. Em meio à crescente tensão internacional desencadeada pelo ataque iraniano contra Israel, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ampliou o tom de condenação do Brasil às ações do Irã. A declaração do chanceler ocorreu nesta segunda-feira, em resposta às críticas recebidas pela moderação inicial da posição oficial do Itamaraty, divulgada no sábado passado. A nota emitida no sábado, por volta das 11 horas da noite, inicialmente não condenava diretamente o ataque iraniano, limitando-se a pedir a contenção dos dois países para evitar uma escalada conflituosa. Este posicionamento moderado gerou críticas de organizações judaicas e do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshein, que qualificou o comunicado do Itamaraty como uma vergonha. É importante ressaltar que as relações entre o governo brasileiro e o Estado de Israel já estão tensas desde fevereiro, quando Israel declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como persona non grata. Isso aconteceu após o presidente brasileiro comparar a ação militar de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus pelo regime nazista. O Brasil enfrenta o desafio de equilibrar suas relações diplomáticas em um contexto internacional complexo. 3 vereadores e um advogado estão entre os presos da operação deflagrada na manhã desta terça-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Militar. A ação tem por objetivo desarticular um grupo criminoso que seria ligado ao primeiro comando da capital e é investigado por fraudes em licitações públicas em várias cidades do estado. A ação mira uma quadrilha ligada à facção criminosa Primeiro Comando da capital. Segundo os investigadores, o grupo tinha várias empresas e atuava forjando concorrência para vencer licitações e firmar contratos com diferentes prefeituras para a contratação de mão de obra terceirizada. A atuação deles no sistema tinha apoio e participação de agentes públicos, dentre eles, vereadores. O Ministério Público não informou os serviços que eram prestados pela mão de obra terceirizada e em quais setores, mas afirma que os contratos somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. Foram expedidos mandados de busca e apreensão em 42 endereços e outros 15 de prisão temporária, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. As ordens judiciais incluem prisão cautelar de agentes públicos, 3 deles vereadores de cidades do Alto Tietê e Litoral. E a plataforma X, o antigo Twitter, informou que enviou todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre moderação de conteúdo ao Comitê da Câmara dos Estados Unidos. Elon Musk, que foi incluído como investigado no inquérito das milícias digitais, isso aqui no Brasil, voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes na rede social.
A plataforma informou que encaminhou ao Congresso dos Estados Unidos todas as decisões relacionadas à moderação e derrubada de conteúdo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a empresa, o envio dos documentos foi feito após determinação do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados do país norte-americano. O ofício é assinado pelo congressista republicano Jim Jordan, atual presidente do comitê, que diz que o colegiado tem examinado como os governos de outros países, incluindo o do Brasil, têm procurado censurar o discurso online. Na última segunda-feira, Elon Musk voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes na rede social. O bilionário escreveu que Moraes está exigindo que a rede social pratique corrupção e viole as leis de outros países. Após ameaças de descumprimento de ações judiciais, o empresário passou a ser investigado no inquérito das milícias digitais. E ainda falando sobre a plataforma, o dono da rede social X, Elon Musk, anunciou que os novos usuários vão ter que pagar uma pequena taxa para escrever na rede, isso durante os primeiros 3 meses. A medida visa combater as contas automatizadas, conhecidas como bots. Ainda segundo Musk, os novos usuários vão poder escrever gratuitamente na plataforma depois de 3 meses. Quem se recusar a pagar somente terá acesso à função leitura. O mega empresário, que comprou a rede social X em outubro de 2022, quando ainda se chamava Twitter, não especificou quanto custarão essas tarifas, nem a data em que serão impostas, nem os países envolvidos. A rede social já implementou medidas semelhantes na Nova Zelândia e nas Filipinas no fim do ano passado. A moderação de conteúdo foi drasticamente reduzida desde que Musk assumiu a plataforma, permitindo o aumento de desinformação e de teorias da conspiração. Muitos anunciantes abandonaram o X. O valor da plataforma caiu de 44 bilhões de dólares para 20 bilhões de dólares e as receitas publicitárias foram reduzidas pela metade, segundo um documento interno ao qual vários veículos de comunicação americanos tiveram acesso no fim de março. E vamos olhar agora para o nosso Brasil. O mercado elevou a previsão para a taxa básica de juros pela primeira vez desde o final de 2023. Já a expectativa para a inflação no ano 2024 teve uma queda para 3,71%. E com relação ao PIB, o Boletim Focus dessa semana também prevê um aumento, porém discreto. Vamos olhar melhor para esses números. O Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, mostra uma previsão de aumento da taxa básica de juros, a Selic, no fim deste ano. A estimativa passou de 9% para 9,13%. Essa é a primeira alta registrada desde o fim de 2023. Já a previsão esperada para a inflação de todo 2024 caiu de 3,76% para 3,71%. Porém, segundo a análise dos especialistas, a expectativa de alta dos preços em 2025 deve subir de 3,53% para 3,56%. O documento também trouxe um crescimento discreto nas expectativas do Produto Interno Bruto, que passou de 1,90% para 1,95%, marcando a nova semana de alta seguida nas previsões. O estudo, que é divulgado semanalmente, resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas coletadas até a sexta-feira da semana passada. A estimativa do valor do dólar, ao final deste ano, também teve alta. Nesta semana, a previsão é que a moeda americana encerre o ano a R$ 4,97. Até a semana passada, o índice previsto era de R$ 4,95. E veja a seguir, Polícia Federal diz que corpos achados em embarcação no Pará são de africanos. E falamos também sobre a economia chinesa, que cresce acima do esperado, impulsionada por novas fábricas e também pelo aumento das exportações. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília e trazemos mais destaque, é claro, dessa terça-feira para compartilhar com você. O Brasil está prestes a enfrentar a sua primeira queda significativa de temperatura deste outono com a chegada aí de uma frente fria vinda da Argentina. A previsão da chegada de um ciclone extratropical colocou o sul do país, inclusive em alerta laranja para chuvas intensas. E a gente chama aqui a atenção para Santa Catarina, que sofre desde o fim de semana com a força das águas. A nossa repórter Michele Veiga traz informações sobre a BR-101, que estava interditada desde sábado e hoje, terça-feira, finalmente foi liberada. Vamos ver. Santa Catarina ainda continua acumulando estragos devido às chuvas dos últimos dias. Embora uma frente fria também avance pelo estado, pela região oeste, o que já chama muito a atenção da Defesa Civil, vem queda nas temperaturas, mas hoje, nessa terça-feira, o assunto foi a liberação da BR-101 na altura do Morro dos Cavalos, na região da Grande Florianópolis. O que acontece é que tiveram motoristas que acabaram ficando 50 horas presos na região, o que fez com que a concessionária que toma conta do trecho oferecesse água, banheiros químicos, comida para essas pessoas que lá estavam presas. Uma grande pedra caiu, rolou ali no Morro dos Cavalos, caiu na pista, o que ocasionou afundamento e interdição total da localidade. Esse que é o principal ponto de escoamento da BR-101 de produtos originários do Rio Grande do Sul, aqui do sul catarinense, para as demais regiões do país e também do estado. Pessoas que estavam ali se dirigindo à capital para efetuarem tratamentos médicos, enfim, tudo isso foi bastante prejudicado nesses últimos dias, desde a noite de sábado. Agora, sim, falando dessa frente fria que está chegando ao Brasil, oriunda da Argentina, ela já avança pelo Rio Grande do Sul, com áreas acumulando chuva cerca de 300 milímetros, o que é previsto para um mês inteiro em algumas horas, o que chama a atenção da Defesa Civil Gaúcha também. Essa frente fria avança aqui para o oeste catarinense, região de Chapecó, região oeste, o que também traz um acumulado muito grande de chuva e também traz o alerta aqui para Santa Catarina. As demais regiões que estavam sendo afetadas pelas condições climáticas, hoje, nessa terça-feira, como vocês observam, deu uma acalmada, né? A temperatura é um pouco mais alta, na casa dos 25 graus, mas tudo isso é decorrente desse ciclone que está entrando aqui no sul do país e que vai derrubar as temperaturas a partir desta quarta-feira. A previsão é que na Serra Catarinense pode haver geada já amanhã, amanhecendo por volta dos 3 graus e nas regiões metropolitanas, principalmente aqui na região do litoral, as temperaturas devem chegar aí na casa dos 9 graus ao amanhecer, mas esquentando durante o dia. Pelo menos então a chuva dá um tempo em algumas regiões de Santa Catarina, outras ainda serão afetadas nessa terça-feira, mas o que a gente espera agora é a queda das temperaturas ao longo dessa semana. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E a gente segue atenta a essa informação da chegada de uma frente fria que promete aí derrubar as temperaturas pela primeira vez no outono, com a nossa repórter Michele Veiga, que pode trazer informações para a gente a qualquer momento. Ao menos 48 universidades federais e 71 institutos estão em greve no país. Professores e servidores das instituições reivindicam reestruturação de carreira, recomposição salarial e orçamentária e a revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro. Os níveis de paralisação variam. Em algumas instituições, professores e técnicos administrativos aderiram à greve. Em outros casos, apenas os professores ou apenas os técnicos estão paralisados. A categoria reivindica um aumento salarial de 22% dividido pelos próximos 3 anos, começando já em 2024, e a recomposição do orçamento da rede federal, que vem sendo enxugado desde 2016. Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, apesar de reuniões desde o ano passado, nenhuma proposta foi apresentada pelo governo federal. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse aos servidores que aguardassem até 29 de março, quando daria uma resposta para as reivindicações apresentadas. Segundo o Ministério da Educação, houve um reajuste de 9% para todos os servidores no ano passado. Agora, os sindicatos têm uma reunião marcada para sexta-feira com o governo.
E a Polícia Federal afirmou que os corpos encontrados em uma embarcação em Bragança, no Pará, são de africanos. Os trabalhos para identificação continuam e os agentes não descartam a existência de vítimas de outras nacionalidades. De acordo com a perícia, documentos e objetos encontrados junto aos corpos apontam que as vítimas eram migrantes do continente africano, da região da Mauritânia e Mali. Mas, segundo os agentes, ainda não é possível descartar a existência de vítimas de outras nacionalidades. Para estabelecer a identidade dos corpos, foram adotados protocolos de identificação de vítimas de desastres da Interpol. Além da identidade, a ação tem como objetivo verificar a origem dos passageiros, a causa e o tempo estimado dos óbitos. Ao todo, 9 corpos foram encontrados após o resgate do barco encontrado à deriva em Bragança, litoral do Pará. A Polícia Federal segue com os trabalhos para identificar os corpos encontrados, que irão para o Instituto Médico Legal em Belém, nesta terça-feira, onde a perícia continuará. E agora a gente fala sobre um naufrágio que aconteceu nesta terça-feira no norte da Índia. 6 pessoas morreram, incluindo 5 menores de idade, e 3 estão desaparecidas após um barco naufragar em um rio da região da Caxemira. Segundo os moradores, as vítimas tinham entre 10 e 16 anos e estavam a caminho da escola. Equipes de emergência prosseguiam com as buscas dos 3 desaparecidos, que, segundo moradores da região, são menores que seguiam para a escola. O bote com 15 passageiros virou no rio Jhelum, na cidade de Srinagar. Todos os menores tinham entre 10 e 16 anos. Eu tinha uma criança agarrada às minhas costas e estava afundando com ela. Tentei nos levar à superfície, mas assim que a criança se soltou, comecei a flutuar e um homem me viu e jogou algo em mim. Eu peguei e ele foi capaz de me tirar de lá. O nível do rio Jhelum subiu após vários dias de chuva no Vale da Caxemira, localizado no Himalaia. Testemunhas afirmaram que a força da correnteza provocou o rompimento de uma corda utilizada para guiar o barco, que não tinha motor. Na região, muitos trabalhadores e estudantes utilizam botes para atravessar o rio durante a manhã, como forma de evitar o tráfego intenso das rodovias. E o primeiro dia de julgamento criminal de Donald Trump em Nova York mostrou que o caso é um tema complexo para a sociedade e é o único também que deve ser concluído antes das eleições de novembro. Isso porque o primeiro grupo com jurados em potencial, do primeiro grupo, mais da metade disse que não poderia ser imparcial e foi então dispensado. O julgamento entra hoje no segundo dia com a expectativa de resolução desse impasse. Ao menos 96 pessoas foram chamadas à corte no primeiro dia de tribunal, mas cerca de 50 levantaram a mão neste momento e foram dispensadas. Os jurados restantes agora responderão um questionário sobre preferências políticas, hábitos de leitura e participação na campanha de alguma das campanhas de Trump. Os 2 lados podem usar das respostas para apresentar possíveis objeções aos nomes. Trump permaneceu calado durante o dia. No entanto, fora do tribunal, disse que o julgamento era um absurdo e um ataque à América. A seleção do júri continua nesta terça-feira e pode levar até 2 semanas. Se for condenado, Trump será o primeiro candidato de um grande partido a concorrer à presidência como condenado por um crime, já que nenhuma lei o impede de fazer isso. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram nesta terça-feira em Pequim. Os líderes falaram sobre a guerra na Ucrânia e reforçaram a importância das relações bilaterais. Scholz chegou no domingo à China, acompanhado por uma grande delegação de ministros e empresários. Esta é a segunda vez que o chanceler alemão visita o país asiático desde que assumiu o poder no fim de 2021. Antes de Pequim, o chefe de governo alemão visitou Chongqing, no sudoeste da China, além da capital econômica Xangai. China e Alemanha são a segunda e a terceira maiores economias do mundo. A consolidação das relações bilaterais transcende os 2 países e tem um importante impacto no continente da Eurásia e até mesmo em todo o mundo. A respeito da guerra, a China fez apelos ao diálogo, com oposição a qualquer utilização de armas nucleares e pediu respeito à integridade territorial de todos os países. Pequim, entretanto, nunca condenou publicamente a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022
e exige frequentemente que as preocupações de segurança de Moscou em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte sejam levadas em consideração. A agência chinesa Xinhua informou que Xi Jinping apresentou 4 princípios a Scholz para impedir que a crise na Ucrânia fique fora de controle. Já o chanceler alemão afirmou que a guerra de agressão russa e o armamento da Rússia têm um impacto negativo muito importante na segurança da Europa. E a gente continua a falar sobre a China, porque dados oficiais apontam que a economia chinesa cresceu mais do que o previsto por analistas. No primeiro trimestre de 2024, o crescimento foi de mais de 5%. Apesar disso, os números decepcionantes relacionados ao consumo das famílias e ao setor industrial mostram que o governo não vai ter vida fácil para cumprir as metas do ano. Entre janeiro e março, o país cresceu 5,3% em ritmo anual, 0,1% a mais do que no trimestre anterior. O resultado do primeiro trimestre superou a projeção dos analistas entrevistados pela agência Bloomberg, que previram um avanço de 4,8%. Pequim estabeleceu uma meta de crescimento ao redor de 5% para 2024, mas autoridades já admitiram que não vai ser fácil alcançar este objetivo. Analistas destacaram que a meta é ambiciosa diante dos desafios enfrentados pela segunda maior economia do mundo. Os problemas no mercado imobiliário continuam a travar o crescimento, com os preços das moradias em queda e as grandes empresas do setor com redução no faturamento e dificuldades para o pagamento de dívidas. Bom, essa edição já está terminando, mas antes não podemos deixar de dar o nosso tradicional passeio pelo mundo com a ajuda da tecnologia, claro. Hoje vamos para Livigno, em Valtellina, uma cidade localizada na região da Lombardia, na Itália. Nas imagens, nós podemos ver algumas pessoas caminhando aí pela cidade, que parece bem tranquila, não parece? No fundo, onde vemos montanhas, ficam, gente, as pistas de esqui de Motolino, uma atração que garante durante boa parte do ano a diversão de quem passa pela cidade e movimenta, é claro, o turismo por lá, já que o clima é caracterizado por invernos longos e muito rigorosos e verões mais curtos e frescos. Trazendo agora o fuso da região, eles estão 5 horas na nossa frente. Então, enquanto aqui são 13 horas e 27 minutos, por lá agora são 18 horas e 27 minutinhos. Essa edição, gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, a 1 hora e 50 minutos, Caroline Povoleri chega com mais informações para você. Não perca. Até mais.